Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Nós estamos de volta com mais uma edição do nosso Empower Connection, se não me engano, é a número 10 ou 11 da terceira da temporada. Foi a 11, é porque eu não participei da 10ª, da terceira temporada do Empower Connection. Hoje estamos aqui, eu, Vera Galante, em Brasília, e Rogério Smith, meu colega lá em São Paulo. Tudo bem, Rogério? Tudo bom, Vera? Tudo bem. Só para reiterar, né? A gente ficou 2 semanas aí sem o Power Connection. Primeiro porque foi Semana Santa e semana passada foi feriado de Tiradentes, né? Isso. Mas agora voltou o calendário normal, a gente volta também aí para o nosso velho Power Connection de guerra. Isso, nós estamos de volta firme e forte, com muitos acontecimentos para a gente comentar. Nós vamos começar, talvez, com essa semana, as grandes notícias que aconteceram, né? O indulto do Daniel Silveira, o embate com o Supremo, afirmações do ministro Barroso sobre a participação das Forças Armadas no processo eleitoral, rebatendo, o Bolsonaro disse coisas, também nós vamos esmiuçar tudo para vocês. Rogério, quer começar? Eu acho que dá para falar, né, Vera, que a campanha eleitoral já está na rua, né? Mesmo que oficialmente só vai começar em agosto, né? Mas o presidente Bolsonaro está fazendo de tudo aí para manter o seu eleitorado cativo e manter esse crescimento que ele vem tendo nas pesquisas aí nos últimos tempos, né? Não só todas essas medidas aí para oferecer benefícios, né, econômicos a vários setores da população, como também essas tretas todas nas quais ele é mestre, né, em se engajar, né? Dando lá a graça constitucional ao deputado que foi condenado pelo Supremo, polemizando também com o STF nessa questão aí do julgamento que está paralisado, que pode ser retomado sobre o marco temporal das terras indígenas. Isso. Aí o Supremo também vai lá e responde, né? Ontem declarou inconstitucionais 3 decretos do presidente Bolsonaro na área ambiental. O ministro Barroso, que você lembrou aí também, já deu uma estocada na questão das urnas eletrônicas, né, das Forças Armadas, e que também o Ministério da Defesa respondeu. Né? Respondeu. Mas aí o presidente Bolsonaro, que não consegue ficar quieto e nem pensar antes de falar, deu razão ao ministro Barroso, quando ele falou que ele queria uma apuração paralela feita pelas Forças Armadas. Quer dizer, ele fala, ele desfala, tudo ao mesmo tempo. Isso foi na live dele, semanal, ontem, né? Mas me chamou a atenção, Vera, que nesse caso específico aí dessas, de novo, né, a suspeição aí das urnas eletrônicas, a apuração paralela, os próprios presidentes da Câmara, o Arthur Lira, que é aliado do Bolsonaro, e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, também deram declarações bastante enfáticas, né, reiterando aí a confiança, né, e a credibilidade das urnas eletrônicas, do sistema eleitoral brasileiro, né? Então, é o Bolsonaro falando ali com o eleitorado cativo dele, né? E isso é uma coisa que ele tem que ver, que ele com isso não ganha mais eleitores, ele continua reforçando aqueles que ele já tem. E ele deve ter algum interesse, muito interesse, de ganhar novos eleitores, porque as pesquisas mostram que ele tem subido, mas não tanto quanto ele gostaria para estar com uma liderança folgada que seja, né? Nem que seja apertada, ele está topando, mas assim ele continua atrás do ex-presidente Lula, não é isso? Eu até acabou de sair uma pesquisa hoje, sexta-feira de manhã, mas eu tenho uma teoria, Vera, sobre o Bolsonaro. Ele tem um discurso para manter o eleitorado fiel dele, que são essas questões aí de embates com os poderes e tal, e tem uma outra estratégia para conquistar novos eleitores, que é esse pacote de bondades aí que toda semana o governo anuncia alguma nova
medida econômica para aumentar o poder aquisitivo, colocar mais dinheiro em circulação, né? Então, nesse aspecto, acho que o presidente não está se descuidando de nenhuma das duas frentes, né? Não, não está. Mas, por exemplo, o Auxílio Brasil, pelas pesquisas, que ele agora é efetiva e tudo mais, a população que recebe o auxílio continua preferindo o ex-presidente Lula. Sim. Então, assim, ele tem que pensar numa outra bondade para essa população, por exemplo, porque essa não está colando. Vamos ver, ele tem que arrumar um outro discurso que agregue a ele uma população silenciosa até agora, que não diz nem que sim, nem que não, pelo contrário, e que dê a ele uma dianteira que ele precisa. Você falou da pesquisa, né? Hoje saiu a pesquisa de manhã cedinho do Instituto Poder Data, de intenção de voto. No primeiro turno, o Lula aparece com 41% e o Bolsonaro com 36%. Sim. Uma diferença aí de 5 pontos percentuais. Se eu não me engano, é idêntica à pesquisa anterior feita por esse instituto 15 dias atrás, né? E no segundo turno, o presidente Lula aparece com 48% e o Bolsonaro com 39%. Né? Uhum. Então, assim, de fato, se você compara o Bolsonaro hoje, os números dele nas pesquisas, está melhor do que estava no início do ano, por exemplo, ou há 2 meses atrás, né? Mas o Lula tem se mantido ali num patamar que a gente brinca de teflon, né? Quer dizer, que nada gruda, né? Por mais que o Bolsonaro ataque o Lula, mas o Bolsonaro cresce, mas o Lula permanece mais ou menos estável, né? E só uma coisinha, velho, que eu queria falar, daqui a pouco, por enquanto ainda não, mas daqui a pouco as pesquisas, quando forem divulgadas, vão começar a dar os números, as porcentagens, né? Como proporção dos votos válidos. Por enquanto, esses números aí é como proporção do eleitorado total, né? Exato. Por exemplo, eu fiz uma continha de padaria aqui rapidinha. Essa diferença do segundo turno, por exemplo, do Lula para o Bolsonaro, que é 48 a 39, se você considerar os votos válidos, fica 55% para o Lula, 45% para o Bolsonaro. Então, nos votos válidos, a diferença até cresce um pouquinho. Em relação aos números que, por enquanto, são os números que estão sendo divulgados. Né? Agora, eu gostaria também de apontar uma vantagem que o presidente Bolsonaro tem. Ele domina a mídia com maestria, né? Ele sempre é notícia, ele gera notícia, nem que seja ruim, não importa, ele gera notícia. E o ex-presidente Lula não tem dominado a mídia. Quem aparece na mídia vez por outra é o Geraldo Alckmin, pelo inusitado da aliança, né? Então, ele ouve a Internacional Socialista lá de Lula e não se manifesta nem para um lado nem para o outro. Lula, na verdade, vamos combinar que ele não é socialista, nem nunca foi, mas então toca, mas toca. Bom, enfim. Pega bem com o eleitorado dele, né? Também joga para a plateia. Isso aí todo mundo tem que fazer. Então, a gente tem que levar essas coisas em consideração, né? O dia que o ex-presidente Lula começar efetivamente a aparecer na mídia, aparecer com fatos novos, etc., aí que nós vamos ver realmente a batalha, né? Quem que ganha. Por enquanto, o Bolsonaro está disparado na mídia, não estou dizendo na popularidade. Mas... agora, também, assim, essa coisa de aparecer na mídia é uma faca de 2 gumes, né? Porque uma coisa que tem aparecido bastante na mídia são as notícias, os números ruins da economia brasileira. Sim, não é? Essa semana também saíram alguns números aí, por exemplo, a prévia da inflação de abril, o pior número de inflação dos últimos 27 anos, acho que desde o início do Plano Real, né? Lembrando que a inflação ano passado já foi superior a 10%, e nos últimos 12 meses já está acumulada ali mais de 11%. Então, é provável que a gente chegue aí na época da eleição também com um quadro inflacionário bem desfavorável para quem é governo, né? E isso todos nós sentimos na pele cada vez que a gente vai fazer alguma compra, né, Vera? Nem diga. E tem uma notícia que é essa um pouco melhor, que é o desemprego caindo, né, em relação a
por exemplo, ao ano passado, que foi a pandemia. Mas é engraçado que o desemprego cai, mas a renda média da população também Também cai. cai, Né? também cai. A PNAD contínua do IBGE, que saiu hoje de manhã, também mostrou aí uma queda de quase 9% na renda média dos brasileiros no primeiro trimestre desse ano, na comparação com o período do ano passado. Né? Então, os empregos que estão surgindo são empregos de pior, que pagam pior. Né? Pagam pior. As pessoas estão topando qualquer emprego, né? Na verdade é essa. Né? Então, assim, são números que, em geral, né, não costumam favorecer os governos. Né? Aliás, eu vou dizer para todo mundo que deve ler, só um comercial aqui, vocês devem ler o artigo que o Rogério escreveu para o Espaço Democrático. Ele fala justamente isso, a correlação entre eleição de um presidente e a economia. Chega de spoiler, agora vai lá ler. Qual é o site, Rogério? Espaçodemocrático.org.br. Espaco, né? Espaço sem cedilha. Sem o cedilha. De fato, das últimas 6 eleições para presidente, só em uma, por acaso de 2018, a inflação não explica o resultado da disputa para presidente. Né? Foi também, eu acho, a única eleição que foi um voto de protesto. Né? Eu não quero esse, eu quero aquele. O que tende a acontecer, talvez, dessa vez também. Vamos ver aqui que vai ser. Né? A dúvida é se 2022 vai voltar ao padrão. Né? Como é que é aquela frase lá do marqueteiro do Clinton? Economia estúpida. Economia estúpida. Ou se vai ser de novo uma eleição onde o voto de protesto vai predominar. Né? Pois é. Vera, deixa eu falar rapidamente, essa semana também, só queria destacar 3 votações importantes que aconteceram no Congresso. Né? A gente fica falando só do presidente, do governo, tal, mas, enquanto isso, tem algumas coisas acontecendo também no Legislativo. Né? O plenário da Câmara aprovou a medida provisória do Auxílio Brasil de R$ 400. Né? Agora falta ser votada no Senado. O Senado, por sua vez, aprovou o marco regulatório das criptomoedas, que é um tema bastante atual aí, né, na economia. Então, agora falta a votação na Câmara, mas mais um item daquela agenda de reformas microeconômicas, né, sobre a qual a gente conversa aqui de vez em quando. E lembra daquela velha questão do preço dos combustíveis, como o governo também está preocupado com isso, e o plenário do Congresso Nacional, que aí são os deputados e senadores juntos, aprovou também ontem, quarta-feira, um projeto que permite ao governo reduzir tributos sobre combustíveis só esse ano, sem precisar justificar a necessidade de compensar a receita. Então, o governo ganhou mais um instrumento aí se for o caso, né, para tentar fazer baixar o preço dos combustíveis, já que a nova diretoria da Petrobras, que assumiu, já o novo presidente já se comprometeu em manter a política de preços que está em vigor. Né? E diminuir tributos e tudo mais acaba que favorece o controle da inflação, quem sabe? Sim. Quem sabe? Vamos ver se isso favorece realmente o presidente Bolsonaro em outubro. Né? Pois é, chegamos na hora dos destaques da próxima semana? Você quer começar, Vera? Acho que eu já falei demais aqui. Fala um pouquinho. Bom, nós começamos falando do indulto do presidente Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. Eu vou voltar a esse assunto. Esse indulto, a validade, a constitucionalidade dele ou não, ficou sob a relatoria da ministra Rosa Weber, que já relatou o indulto do presidente Temer a outros membros da Lava Jato. Então, a gente tem um antecedente aí para ver. Mas ela pediu ao presidente Bolsonaro, ela deu 10 dias para o presidente Bolsonaro explicar esse indulto para ela, na verdade, para o Supremo. Né? Então, vence esses 10 dias semana que vem.
e o voto dela vai ser levado ao plenário do Supremo. Então, ele não vai ser uma decisão monocrática. Isso aí a gente tem que ficar de olho para ver por causa do precedente que abre, né? Então, semana que vem, a explicação do indulto. Você tem dois, né? Eu vou dar dois destaques, já que a gente ficou também 2 semanas sem falar, mas sobre esse tema que você levantou, Vera, o meu feeling, a minha intuição é de que o equilíbrio que vou encontrar é o deputado Daniel Silveira ficará inelegível, mas manterá o seu mandato, né? Eu acho que sim. Vamos ver o que acontece. Os meus 2 destaques são, na verdade, para esse mês de maio, que vai começar, né? O primeiro, agora o Congresso vai precisar votar aí mais de 20 medidas provisórias que vão perder o prazo de validade até o dia 1º de junho. Então, o mês de maio vai ser um mês aí de bastante votações de medidas provisórias, e também vale lembrar que essa semana foram escolhidos, né, os presidentes das comissões permanentes da Câmara, né, que é onde estão a maioria dessas MPs. Então, vamos ficar atento aí, porque vai ter bastante votação importante acontecendo. E o meu segundo destaque é, de novo, na questão do orçamento da União, né? O governo mandou aí, nesse período que a gente estava de recesso, né, o governo mandou para o Congresso o projeto da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, mas já está mais do que claro que não tem comissão de orçamento funcionando ainda. A LDO vai ficar de novo para o segundo semestre, talvez fique só para depois das eleições. Então, lembrando que essa LDO que vai ser votada agora, esse ano, será já no mandato do presidente, que será eleito em outubro, né? Então, é um tema importante para a gente monitorando ao longo do ano. Exatamente. Gente, então, bom final de semana para todos, muito obrigada. Não se esquece de assinar o nosso canal, ativar o sininho, interagir conosco, que nós gostamos muito de ver. Queremos likes. Queremos queremos comentários. Então, bom final de semana, boa semana para vocês. Rogério. Tchau, Vera. Tchau, pessoal. Tchau. Até semana que vem. Tchau.